retornando só para retomar a pergunta, né? A importância da aviação agrícola no Brasil hoje e no futuro. Bom, Eduardo, deixa eu te dizer o seguinte: a evolução da exigência no mercado de alimentos no mundo, com a ampliação das fronteiras de fornecimento, principalmente agora na pandemia, quando 26 países que nunca nos compraram nada, né, abrem as portas para comprar do Brasil. E quando outros países, 74 países, ampliam seu portfólio de produtos, a diversificação, né? Quando que nós imaginávamos que ia estar produzindo grão de bico, gergelim em grandes volumes? Quando nós íamos imaginar que ia estar produzindo tilápia para vender para o mundo? Tá? Então amplia-se a diversificação de mercado. Com a diversificação cria-se uma necessidade que é latente há muito tempo, aliás, nas últimas 3 décadas, de evolução da produtividade sem aumentar a área plantada. Ora, imagine como seria fazer controle de praga e ervas em grandes distâncias sem aviação agrícola. Isso seria completamente impossível. Pense em algo que é uma ferramenta de grande resolução para todos nós. É claro que com o avanço da tecnologia, nós vamos ter na aviação agrícola empresas que vão estar com outros equipamentos, né? Certamente ela deriva da aviação agrícola, vai para os drones, vai fazer controle com outros equipamentos. Nós acabamos de aprovar a lei da conectividade no Congresso Nacional e teremos internet das coisas em todos os lugares do Brasil, num período curto, talvez em máximo 3 anos vamos ter isto. Então as empresas vão conseguir fazer a aplicação com um grau de precisão muito maior do que nós temos hoje. A possibilidade de descobrir moléculas com maior densidade para evitar derivação e poder causar menos prejuízos na pulverização de áreas não desejadas, tudo isto está sendo discutido, estudado, controlado. Mas eu te diria com toda tranquilidade, Eduardo, que a aviação agrícola foi decisiva na grande revolução da explosão da produtividade agrícola nacional. Com certeza equipamentos que chegaram para ficar definitivamente, empresas que têm um grau de expertise e qualificação para terceirizar serviços qualificados para as mais diversas atividades do agro, né? Tenho absoluta certeza que o que nós temos que fazer é dar condições, crédito adequado, tempo de amortização, para cada dia conseguir capitalizar mais essas empresas, porque nós vamos aos poucos saindo do período do mundo analógico, vamos para o mundo digital. E no mundo digital nós teremos uma relação capital-trabalho muito diferente do que nós tínhamos 10 anos atrás, né? Da questão de que tem que ter o patrão, tem que ter o empregado. Não necessariamente isso. As nossas lavouras serão, grande parte delas, tocadas por especialidade nos mais diversos setores. O setor que faz uma coisa não faz outra, né? Então eu tenho certeza que as empresas de aviação agrícola serão, na verdade, os anjos da guarda da nossa lavoura no controle de praga e erva, mas a cada dia elas terão domínio de tecnologias, grau de precisão, eficácia e eficiência que vai dar para o produtor uma segurança muito maior, com custo muito menor. Eu tenho absoluta convicção disso. Então teremos uma grande revolução digital. O fato de ter a internet em todos os lugares do Brasil vai permitir que se tenha controle online, simultâneo, de tudo que estará acontecendo. E por esta razão eu quero te dizer com toda franqueza que a política agrícola do Brasil precisa definitivamente abraçar a aviação agrícola como um equipamento imprescindível na produtividade, no controle de praga e erva, na produção de alimentos e principalmente na qualidade com menor grau de danos ambientais. Então eu queria parabenizar a todos e dizer que se há algo que o agro brasileiro precisa agradecer é a aviação agrícola, com verdadeiros pioneiros, com voos rasantes de risco elevado, muitos pilotos, muitos donos de empresa, muitos fazendo aquilo que jamais se imaginaria e dando para a nossa lavoura uma performance que se transformou numa das lavouras mais competitivas do mundo.
Muito bem, muito obrigado. Podemos agora ir para as perguntas? Em primeiro lugar, seria interessante assim, que o senhor falasse um pouco sobre a sua infância. Por exemplo, o que vocês plantavam nesse período? Como é que foi essa época, essa fase, assim, esse primeiro contato, né, com a vida rural, que na verdade... Bom, Eduardo, deixa eu dizer assim, nós somos de uma família de 7 irmãos e numa área de terra muito pequena, em torno de 12 a 15 hectares. Tá? Então a gente teve na infância, desde cedo a gente tinha tambo de leite, né? E com uma particularidade que as pessoas talvez não percebam, eu já tenho 66 anos, e naquela época nós não tínhamos caminhões refrigerados. Então o caminhão tinha que passar na madrugada, porque ele tinha que chegar no entreposto do leite antes do sol sair, senão o leite ia em acidez, né? Então, como nós era o terceiro ou quarto produtores no começo da linha, nós tínhamos que levantar 2h30 da manhã para tirar leite, e porque ainda 4h30, 5 horas da manhã o caminhão passava para levar os nossos leites em tarro. Então a gente tirava, botava no tarro de leite, pegava no carrinho de mão, levava até a beira da estrada. A 101 ainda era Saibro. Qual era a localidade? Sangafunda. Sangafunda, o lugar onde eu nasci. Nós também tiramos leite numa localidade na Perua, chamada ali em Osório. Nós tínhamos um terreno arrendado ali não era nosso. Até os 5 anos eu fiquei ali, depois a gente foi morar no Maquiné, num lugar chamado Jaguarão. Continuamos tirando leite, mas daí o pai colocou olaria para fazer tijolo, cerâmica, tá? E depois a gente voltou para Sangafunda, que é o lugar onde eu saí ainda muito pequeno, voltou para lá, e aí sim, lá tínhamos tambo de leite, tinha alguns animais, era um campo pequeno, mas muito bom, e a gente tirava leite lá na Sangafunda. Plantava milho, né? Plantava mandioca, plantava essas coisas do dia a dia, hortigranjeiros, que a minha mãe plantava muito nisso. Eu estudava num colégio que ficava antes, né, em torno de 3,5 km até chegar ao 5º ano. Depois a gente foi estudar numa escola de Terra da Areia, chamado ginásio, um ginásio que tinha o 6º ano, tá? Padre Mendonça. E aí então eu caminhava 6 km a pé para ir e 6 km para voltar. Então chegava em casa muito cansado, almoçava, trocava a roupa e ia para a roça de novo, porque tinha que trabalhar até o horário de tirar trato para as vacas e depois tirar trato e ir à noite tirando leite para levantar no outro dia 4 da manhã. Era uma vida bastante difícil, né? Com muito pouco recurso, muito difícil. Mas foi isso, né? Durante um período da minha vida, inclusive, eu fiz uma caixa de madeira com roda e um cabeçalho e passava no posto de piscicultura e pegava peixe para vender. Depois que saía, tirava o leite, tudo saía e vendia peixe para a gente chegar na aula para ter algum dinheirinho. Foi um período duro, mas a gente se recorda disso, estabelece para a gente muita resistência, né? Muita força, porque agora as pessoas me dizem, mas tu vai para a Uruguaiana de carro, tu não fica cansado? Mas como é que eu posso ficar cansado se eu levantava 2h30 da manhã, carregava no braço um carrinho por 3, 4 quilômetros vendendo peixe, depois ia para a aula, chegava em casa, ia para a roça de novo? Não posso ter esse processo. Então, a vida me ensinou, foi na verdade uma infância que eu não pude brincar porque não tinha tempo, mas em compensação me ensinou a ter limites e humildade para conversar com as pessoas e agir com muita força e muita decisão. Só um instantinho aqui para ver se está tudo indo bem aqui. A questão da aviação agrícola, certamente. Perfeito. Outra questão, né? Quando foi vender insumos... Quando o senhor foi vender insumos pelo Rio Grande do Sul, né, o que lhe chamou a atenção? Bom, primeiro eu fui vender produtos veterinários, né? Eu representava um laboratório do Rio de Janeiro e não conhecia um palmo além de Porto Alegre e acabei saindo para vender produto veterinário. Fiquei trabalhando com a pasta em 11 anos, tá? E me chamou a atenção naquela época. Era, na verdade, uma agricultura completamente diferente da que eu conhecia, né? Porque a gente foi para a região da Grande Passo Fundo, Grande Santa Rosa, Grande Santo Ângelo, e foi discutir na lavoura de trigo, de soja, de milho, uma produção de leite com muito mais volume, com muito mais tecnologia, né? As grandes cooperativas funcionando naquela época, Cotrivi, Cotriza. Então a gente conheceu o estado a palmo, né? Visitava o estado inteiro, toda a fronteira do Rio Grande do Sul, toda a Zona Sul, e aí eu conheci tudo isso. No meio desse processo, a gente botou umas casas de produtos para vender produtos agrícolas e veterinários.
A gente botou, na verdade, a primeira loja em Osório, depois foi colocando nos outros municípios do litoral até chegar um conjunto de 8 lojas. E aí nós entramos no ramo de defensivos agrícolas, que é para distribuir defensivos, né? Foi quando então eu conheci bem a lavoura de arroz, inclusive fazendo extensão rural, conheci muito a aviação agrícola, de Capivari, daquela região, tá? Essa foi uma trajetória muito bonita, né? Porque, embora trabalhoso, já era muito mais rentável, era um volume bastante grande que a gente vendia, tá? E eu comecei vendendo produtos veterinários e depois continuei vendendo produto veterinário, ração, tudo que uma casa agropecuária vende, né? Com um detalhe, naquela época eu não conseguia vender um saco de ração para cachorro o ano inteiro, né? Trazia o saco, ficava ali, as pessoas não compravam. Hoje tu vai em qualquer lugar desse, é o que mais vende a ração de cachorro e gato. Transformação completa, né? Então, e as rações formuladas para gado, bovino e cavalo, normalmente elas são feitas no lugar onde a pessoa está, e as fábricas já não vendem mais aqueles volumes todos, embora ainda continue vendendo, tá? Então a gente conheceu esse ramo, tá? Na época eu já fazia política, já era vereador, depois vice-prefeito, depois prefeito, 2 mandatos. Aí depois vim para deputado estadual e federal, e o gosto pela agricultura eu sempre tive, mas aprofundar mesmo, transformar a agricultura na pauta principal do mandato, aconteceu em Brasília. Em que época foi esse período? Isso no primeiro mandato, agora eu estou no terceiro. Foi em que ano? Isso faz 10 anos. 10 anos que o senhor se aproximou mais da questão agrária? Agrária, mas não é por acaso, eu não estava na questão agrária pela questão agrária. Eu fui para a questão agrária por causa da injustiça que faziam com os produtores, com laudo antropológico fraudulento, um crime que eles faziam pelos partidos de esquerda, faziam laudos antropológicos fraudulentos e tomavam a terra das pessoas. Aqui no Rio Grande do Sul, propriedade média de 11 hectares sendo subtraída das pessoas, porque tinha um laudo antropológico fraudulento, e aí eu entrei nisso, fiz a CPI da FUNAI, do INCRA, coisa, está muito mais com indignação. A própria terra de quilombola. Cá para nós eu não tenho absolutamente nada com relação a que os índios tenham as terras, que os quilombolas tenham as terras, só não pode tirar da pessoa que comprou com o suor do rosto, dos imigrantes que chegaram aqui, o próprio Estado lhe deu, e aí um laudo antropológico fraudulento, uma falcatrua, uma vigarice pura, acaba tirando as pessoas. Por indignação, acabei entrando. E aí, entrando nessa questão, ainda quando eu cheguei na Câmara, nós estávamos votando o Código Florestal. Aí eu passei um dia na Embrapa Campinas, discutindo todos os 578 artigos do Código Florestal, vírgulas, onde era palavra sim e não, uns pega-ratão que tinha no meio disso. Acabei me transformando numa pessoa que conhecia bastante isso. O doutor Evaristo Miranda me ajudou muito nesse processo. E o Código Florestal e essas pautas de injustiça me colocaram para dentro do agro. Dentro do agro, a gente acabou indo para a Frente Parlamentar da Agricultura, depois me transformei em vice-presidente da Frente e agora, atualmente, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, e coincidiu exatamente com essa grande explosão da produção agrícola, quando eu estava na frente, né? Não é por mim, é muito pelo contrário, eu estava lá, né? E aí a gente consegue muitas vitórias, muitas entregas para a questão agrícola, né? Segurança jurídica, discutindo a questão do crédito, a conectividade, essas questões do defensivo agrícola, essas coisas todas que nós tínhamos, com o judiciário, na grande maioria deles, decidindo por convencimento ideológico, né? Criminalizando a produção agrícola, e nós então criamos uma trincheira de luta muito grande, uma frente parlamentar orgânica que se reúne toda terça-feira, que tem um grupo técnico qualificadíssimo para fazer assistência. Que balanço o senhor faz assim, desse período aí que o senhor esteve, né? O grande desafio em conquista em 2019 e para agora 2020? Bom, o que está acontecendo agora? Nós temos pautas, né, que se vai vencendo, tem algumas que são particularidades que tu precisa vencer durante o período, por exemplo, uma decisão judicial que pode prejudicar o agro. Vamos pegar um caso, por exemplo, decidir que o Código Florestal não tem regulamento, não tem força legal com relação à Mata Atlântica. Então, se nós for dizer que o Código Florestal não tem, o município como Espírito Santo, por exemplo, vira um município absolutamente improdutivo. Tudo vai virar Mata Atlântica. Tá? Quem é que faz isso? Os partidos de esquerda vão para lá, fazem a argumentação, e se vai para o judiciário e não tem um trabalho qualificado de convencimento, um conteúdo técnico bem feito, tu acaba perdendo isso, né? Agora, por exemplo, acabamos de aprovar na semana passada a lei da conectividade, a disponibilização do FUST, que é o Fundo
que financia a telecomunicação, e era um recurso que nós pagávamos para consertar o orelhão. Tá? E está lá mais de 20 bilhões de reais. Este fundo vai ser certamente um fundo garantidor que vai permitir que mais de 250 bilhões de reais entre no Brasil para colocar tudo isso. Foram grandes vitórias. Mas nós temos coisas que ainda estamos pendentes, como é o caso da regularização fundiária. Está acontecendo até 4 módulos, mas precisa ampliar isso para dar escritura pública e registro a essas pessoas que o Estado, nos mais diversos momentos, deu a terra e nunca deu a escritura pública e registro. Cara, não consegue financiar nada em cima, então não é dono disso. Tem que fazer. Tem a questão dos próprios defensivos, a lei dos defensivos que está lá para ser votada, e aí nós acabamos nos transformando em refém de minoria, né? Porque como o presidente da Câmara e do Senado são pessoas que acabam não tendo coragem para botar isso em votação, nós não conseguimos utilizar as moléculas mais novas utilizadas no mundo e acabamos normalmente tendo que utilizar o lixo, né, em grandes volumes com resistência, porque está proibido ideologicamente de aprovar o novo. Tá? Isso é um absurdo, né? Toda a evolução tecnológica, a pesquisa científica dizia dar para nós a possibilidade de usar as moléculas mais novas, porque isso é muito mais eficiente, menor volume, menor deriva, menor dano, menor intoxicação, tudo isso poderia ser feito e nós estamos refém ainda da minoria, com 120 deputados e senadores, 120 deputados, eles conseguem manter a Câmara com 380 querendo votar e não conseguem. Esses são os desafios deste ano. Mas não é só isso. Nós temos a lei do gás, que vai reduzir o custo da energia em torno de 40%. Está para votar no Senado, está pronto para ser votado. Né? A questão dos navios, da cabotagem, está para votar nesse processo de cabotagem, que é importante, é o trânsito dos navios dentro do país. Quer dizer, não é possível que tu compre um saco de milho do Mato Grosso e ele chegue no Rio Grande do Sul com quase 1,5 vezes o preço do milho é frete. Quer dizer, o milho custa 40 e tu paga 90 aqui. Porque é o caso do frete, não tem lógica isso. Quer dizer, tu tinha que carregar um navio no rio e trazer, e encostar aqui para poder alimentar os aviários e coisa parecida. Nós estamos trabalhando a conectividade, que já foi aprovada, tem a lei dos defensivos, a legislação ambiental. O Kim Kataguiri terminou o relatório está pronto para ser votado e, infelizmente, por resistência ideológica, não se vota, e aí tem um custo Brasil gigante, com mais de 170 bilhões represados, não apenas no agro, mas também na indústria, nas grandes cidades, porque a legislação ambiental é arcaica. Temos a questão do crédito. O crédito agrícola ainda continua sendo um crédito de balcão de banco. Quando o crédito normal no mundo saiu do balcão do banco há muito tempo, o mundo tem quase 4 trilhões de moedas com depósito negativo, né, com juro negativo nos seus países. Então nós queremos mercado de capital, nós queremos que uma CPR, uma CPA, um documento da agricultura, a agricultura tem grande produtividade e liquidez, sirva como forma de lastrear o financiamento no mercado de capital e saia do banco, que tem que ter conferência de documento, mais cartório, mais isso, mais spread bancário, quer dizer, a taxa Selic é 2 e o dinheiro chega no produtor a 17. Isso não tem lógica, quer dizer, o sócio oculto, né? As pessoas estão ali no meio disso a vida inteira, como se fosse o vento e a chuva, e é absolutamente desnecessário. O dinheiro tem que chegar no produtor a 3%, 4% no máximo. No máximo. Se ele custa 2, por que vai vender a 17? Né? Não tem lógica. Então a gente está trabalhando todos esses temas ao mesmo tempo para transformar a agricultura em uma produção mais sustentável. Não é só isso? Claro que não. Agora, sexta-feira, por exemplo, a Tereza Cristina inaugurou um QR Code que identifica o trator por sua propriedade, tá? Sem o cidadão pagar absolutamente nada. Mas cada um vai saber que essa máquina foi comprada na nota tal do João, do Pedro. Essa máquina é aquela que ninguém pode mais deixar de identificar a máquina. Sim. Nós hoje já temos controle por tecnologia para botar um aparelho no estômago do boi e poder saber o seu peso sem pesá-lo. Ah, nós temos condição de ter na tampa do inseticida e herbicida um chip que, se qualquer pessoa abrir sem autorização de quem comprou, todo mundo sabe que ele está lesando esse processo, tem controle. Então, as tecnologias das startups, elas aparecem todos os dias. E nós temos que estar pronto para essa tecnologia, para ter mais garantia de qualidade para as pessoas e reduzindo o custo, né? Cada dia mais na propriedade. Então,
a gente tem que perceber o seguinte: o agro brasileiro, ele é 19, 20% da porteira para dentro. E o resto, ele é chão de fábrica antes de chegar na porteira, quando ele faz equipamento. Quando ele está fazendo o avião agrícola, ele é agro. Quando ele está fazendo o trator, com a colheitadeira, pulverizador, ele é agro. Está no chão de fábrica numa cidade. Ele é frigorífico quando sai do agro. Vai virar carne, vai virar alimentação, vai virar processamento de vários produtos vegetais ou animais. Tá? Isto é a cadeia produtiva do Brasil. O agro está no eixo desse processo e é 51% do PIB brasileiro. Isso significa o nosso tamanho e a nossa capacidade de se trabalhar reduzindo o preço. Quer dizer, se a coletividade chegar, como a gente imagina das coisas, nós vamos conseguir vender peixe no Amazonas com cartão de crédito. Pescador, passa a maquininha. Porque nós vamos ter infovia, por fibra ótica, vai chegar em todos os lugares. O SUS vai chegar numa vila a 1.000 quilômetros de distância, sem nenhuma estrada, 3 da manhã na casa de uma pessoa, pela telemedicina. Você não vai dizer que sintoma ele tem, fotografar o próprio corpo, contar para o médico o que ele está sentindo e receber a informação de qual é o medicamento que ele vai ter nessa distância toda. Tá? Voltando à questão da FPA, né? Em 2020, esse ano o senhor, quando assumiu, falou que o agro tinha que se comunicar melhor, que precisava apresentar melhor seus predicados. Assim, o que mudou para lá? Esse é o objetivo. Vocês estão conseguindo passar melhor a mensagem do agro para a sociedade? Levou muito tempo para que os produtores acordassem para isso. Ainda não acordaram definitivamente. Eles não querem considerar como comunicação e imagem sendo um custo de produção. Cada vez que se fala em financiar esse processo, ele é caro, tá? Então imagine o seguinte: se nós tivermos um processo de crítica do agro brasileiro na Alemanha, primeiro tem que identificar o seguinte: essa crítica é científica, é jornalística ou é comercial? Se ela é comercial, ela está cotejando o mercado, desvalorizando o nosso produto para poder vender o dele. Tá? Se ela é científica, nós temos então que discutir, botar cientista, fazer um debate, contrapor isso caso não tenham razão. Se ela é jornalística, vamos ter que ter uma agência de publicidade para poder chegar no ouvinte, no telespectador, no leitor dos jornais, tem que chegar lá. Identificado isso, custa dinheiro. Tem que construir todas essas peças de explicação e isso está tudo claro. O diagnóstico tudo claro. Definitivamente agora o próprio governo começa a produzir peças mostrando, por exemplo, o mapa do Brasil, todo o mapa do Brasil e como se vai fazer a questão do tratamento dessa questão. Olha aí, onde é que produz soja, né? E todo mundo vai perceber que a grande maioria da produção brasileira não tem nada a ver com a Amazônia, tá? Isso nós estamos fazendo agora, mas posso dizer o seguinte: de tudo que evoluímos no agro, a parte da lavoura que nós trabalhamos com menor eficiência é comunicação e imagem. A questão agora da pandemia, por acaso, ela está ajudando o público a perceber melhor o alto desempenho do agro no país? Claro que está. Até porque as pessoas, quando vão para casa, quando foram para casa, elas passam a elaborar a própria alimentação, né? Tanto que modificou, quer dizer, os fast food ficaram e nós acabamos comendo feijão e arroz, carne, ovos, muito mais do que antes. Então as pessoas começaram a fazer de novo a comida com gosto da comida da mãe e da avó. Tá? Nós realmente readquirimos odores, cores e sabores que tínhamos esquecido. Tá? Odores, cores e sabores. Então é o seguinte: para fazer isso, alguém tem que ter esse produto na prateleira. E as pessoas ficaram pensando o seguinte: e se não tivesse? Se fosse com outros países que não têm abastecimento, como fazer? Eu gostaria de fazer arroz, mas só tem massa. Sim. Eu queria fazer pão, mas não tem farinha. Tá? Isso está acontecendo em vários lugares do mundo. Então é claro que isso ficou mais presente. Agora, poderia ser muito mais? Com certeza. Poderíamos ter trabalhado, humanizado muito mais isso do que fizemos. Não estamos preparados para fazer comunicação e imagem. Por quê? Porque do outro lado, nós temos novelas que entram na casa das pessoas 2 horas da tarde e saem 10 horas da noite. E o cidadão sentado no sofá absorve tudo que a empresa de novela passa. E não tem nenhuma empresa, nenhuma novela sobre agro, falando do agro, das virtudes do agro. Aliás, não tem nada.
Não tem uma novela, por exemplo, do Triqueza, não tem aqui do pessoal empresário, não tem da Gerdau, não tem do Salton, não tem, só tem coisas ruins. Tá? E isso vai passando, a destruição do tecido familiar, dos conceitos todos vão passando. Também está no agro, né? No agro dizendo o seguinte, olha, esse produto é isso, esse produto é aquilo. Aí tu imagina, 20 anos a fio, 10 horas de novela por dia, para contrapor isso tem que ter realmente inteligência estratégica para mostrar para as pessoas o inverso disso. Avançamos muito, mas estamos longe do ideal. No mercado externo, vocês já sentiram alguma diferença no sentido da qualidade dos produtos que o agro oferece? Como assim? Por exemplo, como aumentou a necessidade de alimentos nessa pandemia, né? Como é que ficou o mercado para vocês? O mercado tem uma demanda muito maior que a nossa capacidade de produção. Lá fora? Lá fora. Mas, por exemplo, nós temos dificuldade para trabalhar o mercado europeu. E por que o mercado europeu é tão grande, é tão importante? Pelo seu tamanho? Não. Pelo seu tamanho, era melhor vender para a Ásia. Tá? Nós já estamos vendendo. É que lá é uma grife. Se tu vende carne para o Reino Unido, então tu tem a melhor carne do mundo. Se tu vende qualquer produto agrícola para a Europa, tu tem realmente o pessoal para absorver isso. A Europa sabe disso e põe todos os empecilhos. Quem é que põe em Londres o frango? Era a França. Se chega um frango brasileiro lá, é claro que o francês fica contrariado. E ele vai dizer que o frango foi produzido com contaminação, tem todos os problemas. É comercial essa guerra. Isso é normal. Não adianta ficar fazendo discurso reativo, querendo achar que os caras têm raiva de nós. Não, eles estão defendendo o mercado deles. Normal, não é Olimpíada isso. É preciso discutir nesse corpo multilateral, ter a compreensão clara de onde vem o problema e imediatamente ir para a competição de mercado. Já estamos estrategicamente muito melhor do que estivemos, né? Mas ainda falta. Por exemplo, nós temos grande parte do mercado árabe, poderiam nos comprar muito mais do que compram, né? 2 bilhões e 200 mil pessoas do mercado árabe pode comprar muito mais do que compra do Brasil hoje. Nós é que não temos estrutura para poder chegar no mercado. Não temos estrutura para poder chegar nesse mercado e vender com eficiência. Tá? Então esse é o nosso problema por enquanto, mas nós aos poucos vamos chegando. As pessoas, imagine que o cidadão disse assim, eu fui lá no Egito, o Egito me pediu que queria 12 milhões de toneladas de alfafa, feno, porque eles têm todos aqueles animais que precisam de feno e um deserto enorme. Tá aí, onde é que nós temos a produção de alfafa? Quem organiza isso para poder suprir esse mercado de maneira permanente? Para mim poder fazer isso, eu tenho que pegar o sistema cooperativo, a cooperativa tem que assumir esse processo junto com o Ministério da Agricultura e assumir compromisso. E a cooperativa estava pronta para exportar? Sim, a cooperativa de aves, de suinicultura, estava. A de alfafa, não. Nós não tínhamos esse setor com pequeno. Então, aos poucos, vai pegando esses nichos de mercado, organizando o sistema cooperativo com a PEX, que fez agora convênio com a cooperativa, para poder atingir mercados. Então, vai vir para cá, o cara da alfafa, a PEX vai lá, traz ele para cá, com todas as despesas pagas, ele vem para uma cooperativa, diz o que ele quer do produto, e aí diz, o volume é X. Um conjunto de cooperativas do Brasil que tem solo e clima para produzir, diz, olha, eu vou produzir então e vou lhe fornecer. Em tal data o senhor começa a receber o feno nosso. Tá? O que te falei antes, grão de bico, gergelim, essas coisas todas, há milhares de produtos que pode se comprar. Então nós temos um portfólio de um produto aqui, um portfólio de um produto que podia ser 8, 9, 10 produtos, mas nós temos condições de vender 100, 170 produtos para um país. Pode diversificar enormemente isso, de acordo com a necessidade da cultura comercial. Por exemplo, quando for vender para a Índia, tá, nós vamos vender muito mais vegetal do que animal, muito mais. Eles vão ter outros produtos que nós normalmente não produzimos. Então, tu vai ver lavouras gigantescas de coisas que nós sequer produzíamos aqui. O senhor já acabou entrando no assunto, né? O Ministério da Agricultura passou a exportar para 51 novos mercados e o senhor acompanhou isso O senhor sabe até melhor do que a gente ali, né? Porque o senhor participou dessas missões oficiais na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, né? Na visão do senhor, o que foi essencial para a abertura desses mercados? É chegar no governo com a Tereza Cristina, ela era presidente da frente, eu era vice, e ela, ao chegar em março, ela já organizou a primeira expedição para nós viajar o mundo inteiro.
se fazer presente, estar na embaixada, colocar o adido agrícola, dar sustentação a ele, fornecer todas as informações necessárias para ir conquistando o mercado. O mercado tinha uma necessidade de compra de alimentos, mas o Brasil não se apresentava de tal maneira que pudesse sair do conteúdo diplomático e ir para o conteúdo comercial. Então a diplomacia pode fazer o contato, abrir as portas, mas quem é que faz a costura depois para acertar o comércio entre isso? Isso faltava. Tá? Para te ter uma noção, a Apex, por exemplo, não tinha gerência agrícola. Criou esse ano passado. 50% da Apex devia ser agrícola, mas a Apex era uma questão industrial, não cuidava da agricultura. Agora tem uma gerência agrícola, então tem alguém que cuida da agricultura o tempo todo. Ah, mas eu tenho um cara que quer comprar tal coisa. Ah, tu quer? Eu quero comprar. Então tá, se ele tem potencial de compra, a Apex vai lá, isso vai trazer para nós. Nós vamos estar nas 26 feiras de alimento mais importantes do mundo. Nós vamos estar instalados, com estandes, com todos os produtos para oferecer para esse preço. Nós não tínhamos antes. Quem tinha stand, a Apex ia lá, mas quem tinha era o frango, a suinicultura, a carne bovina. Essas estruturas já prontas, mercados já conquistados, soja, milho, algodão, café, açúcar, isso estava pronto. Esses outros produtos nossos não. Nós estamos, por exemplo, querendo abrir um porto de Simes em Portugal, um calado de 23 metros, um navio de grande porte, porque nós queremos ter uma entrada na Europa, num porto que opere basicamente para o Brasil, uma parceria com o Brasil. Então é o seguinte, eu saio com hortigranjeiro daqui e 6 dias depois eu estou no porto de Portugal. E 2 dias depois eu coloco esse produto na prateleira dos supermercados. Produtos que nós jamais imaginamos vender para a Europa vai poder ser vendido, porque nós vamos ter um sistema que estamos organizando para fornecer à Europa. O senhor avalia que há 2 pesos e 2 medidas em relação ao discurso do Brasil, porque tem a questão da qualidade, da alta certificação que os produtos brasileiros recebem lá, mas também tem todo esse discurso sobre a questão da preservação. Como o senhor avalia isso? Assim, como é que se lida com essa situação? Cada vez que a gente fala sobre esses assuntos, a gente precisa perceber o seguinte: nós não estamos tratando com um corpo de 2 faces. Nós estamos tratando, na verdade, um corpo multilateral. Então é o seguinte, para cada coisa que tu fala, reflete uma face desse corpo. Tá? Por exemplo, se eu for discutir com a Irlanda, que eu quero vender carne bovina para eles dizem não, de jeito nenhum. Vai ter o acordo do Mercosul com a Comunidade Europeia, mas a Irlanda só vai começar a comprar carne do Brasil no último ano dos 10 do acordo. Porque nós produzimos carne 3 vezes mais barato que eles. Eles quebram se nós chegar com a carne lá. Então o cara vai se defender como pode. Tá? Ah, bom, ele só vai se defender por uma questão de mercado. Não! Ele vai dizer que a carne brasileira tem problema, vai dizer que é isso, ele quer garantir esse espaço do mercado. Eles têm isso na economia.